utilizar, ó, de máscara, tá? Aqui, ó, máscarazinha, luva de procedimento, não precisa ser luva estéreo, tá? Luva de procedimento, a touca eu já estou aqui. Observe que eu não estou usando máscara, sei que vocês prestam atenção aí. Por que o professor não está usando máscara? Tem a ver com procedimento? Não, pessoal, para você me ouvir melhor. Eu com máscara aqui, né? Você não ia me ouvir bem, mas os colegas vão estar de máscara no dia, tá? Posso também estar usando avental e óculos, né? Dependendo da necessidade, tá? Pessoal, quer que eu vou ter mais gazezinha, algodão, tá certo? Álcool, 70%, certo? Sabonete líquido, caso haja necessidade, uma bacia ou uma jarra com água também, tá? Cubas, certo? Compressas, tá? Esparadrapo, certo? Em quantidade boa. Vou precisar de uma pinça, certo? Essa mesma, né? Que é utilizada geralmente para fazer cirurgias, e uma tesoura, caso haja necessidade. Professor, pinça? Para que você vai usar essa pinça? Já já eu vou explicar, tá bom? Então aqui, pessoal, qual é o primeiro passo que eu vou utilizar? Desligar todos os aparelhos, tá? Esse paciente aqui, ele estava fazendo uso de quê? Medicação, estava sendo monitorado, né? Aqui o tórax dele, poderia ter ventilação mecânica, não é? Acesso venoso, acesso central, então nós vamos desligar todos os aparelhos aqui que vão estar dos lados, tá? Como esse paciente já está de óbito, eu já posso tirar da tomada ou ir desligando todos eles, tá? Bomba de infusão, certo? E todos esses materiais que ele estava fazendo uso, tá certo? Então, desse lado de cá, ó, eu posso pegar um algodão, lembrando que sempre utilizar luva de procedimento, tá certo? E aí eu vou fazer a retirada desse lado de cá, ó, do meu acesso venoso. O paciente estava em acesso, o meu óculosinho, tiro, faço uma fricçãozinha em cima, 10 segundos, certo? Desprezo tanto o algodão, perdão, como o acesso, tá? Lembrando que o acesso tem um material performante, tá? Que como não chega a utilizar na verdade, vou deixar aqui do lado, só para demonstrar, tá bom? Desliguei os procedimentos e agora, professor? Quando você tirou o seu acesso venoso, certo? O que foi que aconteceu? Esse paciente aqui saiu um pouco de secreção, certo? Um pouco de sangue. E aí o que nós vamos fazer? Agora passo 2, limpeza desse paciente. Então, ó, jarrinha com água simples, se estiver no hospital, não precisa ser soro, tá bom? Certo? Só outra cubinha, pode colocar o sabonete líquido e compressa. Você pode utilizar, caso haja necessidade, caso você queira, a sua gase, tá? Mas eu acredito que com a compressa fica mais rápido, né? O procedimento. Lembrando que nós temos que ter uma certa agilidade, porque com o tempo os membros desse paciente vão ficar enrijecidos. Então, veja como é difícil. Uma pergunta para os colegas: professor, o membro do paciente ficou enrijecido, e agora? Como é que esse paciente vai depois, né, ser enterrado, né, na instituição, seja da prefeitura ou particular? Como é que vamos fazer o enterro desse paciente? Infelizmente, pessoal, e aí é o único medo que nós temos hoje, vai ser quebradas as articulações desse paciente, para que ele possa ficar, né, na horizontal, dentro do caixão ali para ser enterrado, tá bom? Então nós temos que ter uma certa agilidade aqui, lembrando sempre, divisão do trabalho. Tem um coleguinha desligando aqui os aparelhos, tem outro coleguinha tirando os dispositivos, e tem outro coleguinha fazendo, né, a limpeza do paciente. De preferência, quem tenha tempo, vamos utilizar, né, a limpeza com a mais alta. Você tirou o acesso do braço dele, vem um pouquinho de secreção, ó. Vamos olhar aqui a aguinha, certo? Ó, bracinho do paciente, ó, o acesso estava aqui, certo? Virando, movimento de cima para baixo, certo? E aí eu posso ir com outra compressinha para secar. Bom? Aqui, ó, no tórax do paciente, ele estava com acesso central, mesma coisa, tá? E outro, até sair, inclusive, sujidade também, certo? Frisando a questão da humanização e cuidado desse paciente.
imagine que o familiar ele vai entrar aqui no quarto, pessoal, para identificar o paciente. E ele quer encontrar o paciente, não é? A questão estética dele é legal, né? Vamos colocar no lugar do nosso parente, né? Está ali. Então realizei todo o procedimento, vou deixar aqui do lado, tá certo? Professor, tem uma certa sujidade no rosto, e aí o que ele quer para os colegas fazer a limpeza ou não? Esteticamente aqui, né? Fiz a limpeza, principalmente essas regiões alvo, onde estava sendo feito o procedimento. E agora, professor, vou fazer o quê? Nós vamos fazer o tamponamento do orifício. Lembra que eu falei do álcoolzinho? Aqui, ó. Pega uma ficada razoável. Vou fazer o tamponamento dos orifícios. Professor, quais são os orifícios que vai colocar o algodão? Eu não sei não. Anote aí para você não esquecer. Narina do nosso paciente, boca do nosso paciente, ouvido do nosso paciente. E aí, professor, terminou aí, eu só ouvi falar desses. Tem mais? Tem. No caso das mulheres, vagina, professor, sim. E ânus. Oxente, professor, por quê? Esses orifícios, colegas, vai sair o quê? Secreções, não é? Imagina o constrangimento dos familiares, depois até o preparo do corpo, os nossos colegas da plateia, né? Ou o pessoal que vai estar fazendo o funeral, não é? Com esse corpo. Então, todos esses orifícios têm que ser tamponados, tá? Repetindo: nariz, boca, ouvido, no caso das mulheres, né? Vagina e ânus, e no caso dos homens, tá? Ânus também, né? E você pode estar fazendo também na entrada ali da glândula, tá? Do homem, né? Então, vamos lá. Então, estou aqui com meu algodãozinho. Professor, o senhor vai falar agora da pinça? Vou falar agora, certo? O que a literatura diz, pessoal? Quando você for colocar seu algodão, fazer um tamponamento no orifício, tá? Lembrando que eu estou fazendo no boneco, né? Mas para o paciente em si vai ser mais fácil, né? O que a literatura diz? Quando você for fazer o tamponamento, o algodão deve aparecer muito pouco. Aí aqui entra a pinça. Porque imagina eu fazendo com o dedo, deslocamento. Não consegue entrar bem. Então, depois do tempo, vai sair de secreção, o algodão pode negar sair. Então, vamos fazer o quê? Fiz aqui do lado, com minha pinçazinha, né? Vamos terminar de inserir, tá bom? Inserir uma narina, inserir outra. Eu sei como é que essa é a hora de parar. Você vai inserindo e não vai encontrando resistência. Vai chegar uma hora que você vai encontrar resistência. Aí você para, tá? Vou fazer aqui no meu nariz do colega, né, do meu paciente. Vou fazer na boca dele, certo? Vou colocar aqui só para vocês visualizarem. A libra aqui é corrida, né? Tá bom? E eu vou fazer na cavidade auricular desse paciente também. Certo? Sempre com a pinça, tá bom? Uma quantidade razoável. E aí, para ganhar tempo, cavidade vaginal, professor. Ó, venho aqui, vou tirar a fralda do meu paciente e faço a mesma inserção com a pinça, certo? Então, vai inserindo, não encontra resistência, coloca mais um pouco de algodão, vai inserindo com a pinça. Professor, não encontrei resistência. Para essa outra cavidade. Região anal, professor, como é que eu vou fazer? Vou lateralizar esse meu paciente, certo? E aí vou estar inserindo também esse algodão, tá bom? Feito isso, geralmente os pacientes, né? Aqui a pálpebra dele consegue fechar sem maiores dificuldades. Só o meu paciente está com o olho aberto ainda. O que é que eu vou fazer? Vamos fazer aqui ó, o fechamento, né? Os olhos do nosso paciente, tá? O que a literatura diz? Certo? Que você faça isso com esparadrapo. Então você vai pegar aqui, ó, uma pálpebrazinha, vai fechar e vai colocar o esparadrapo em cima. Entretanto, pessoal, o que acontece? Por uma questão de visualização também, não é? A literatura não fala, mas eu recomendo. Vamos colocar uma gazezinha.
visando que a estética, certo? Não vamos deixar o olho do nosso paciente aberto. Entretanto, não vamos colocar o esparadrapo diretamente nos olhos dele, tá bom? Certo? Imagine que uma imagem forte, né? Acredito que você vai convir comigo, tá bom? Então eu gosto de fazer assim, fica uma questão estética, né? Mais agradável, principalmente para o familiar que vai visualizar esse corpo aqui, tá bom? Feito isso, o que é que nós vamos fazer? Fixação, certo? Mandíbula, braços e membros inferiores. E aí eu vou utilizar o que? A minha atadura, tá bom? Então uma atadura aqui, ó, para a cabeça do paciente, uma atadura para os membros superiores e uma atadura para os pés, tá bom? Então, antes de realizar, ó, vou levantar aqui a cabeça do paciente, vou tirar o travesseiro, não vai ser mais necessário, certo? E posso estar vindo aqui, certo? Só aumentar um pouquinho aqui a angulação da cabeça desse meu paciente, tá bom? Então, ó, como é que eu vou fazer? Nó simples, certo? Para que essa mandíbula do meu paciente fique fixa, tá bom? Vou subir aqui, vou dar uma volta, duas, certo? Como você queira. E no final, aqui em cima da cabeça dele, eu vou estar dando uma, duas. Nó simples, tá? Precisa assim. Nós firmes para evitar a abertura aqui da mandíbula do paciente, certo? Sempre observando a questão estética, muito importante, certo? Em mãos do nosso paciente, aqui o boneco ele não vai conseguir, né, fazer a movimentação por causa dos ombros, mas pode colocar aqui sobre a barriga do paciente ou no tórax, como você achar mais fácil, não tem problema nenhum, só tomar cuidado que ó, a amarração aqui esteja bem firme, tá bom? Então aqui ó, eu vou vir nas mãos do paciente, certo? Pode ser aqui no tórax. Vou fazer a minha massa. Tá? Mão simples também. Tá bom? Certo? Fiz aqui, dá uma puxadinha, observa, ó, bem firme o nó, não tem risco de romper. Algumas literaturas ainda recomendam que, se você quiser, você pode botar alguns esparadrapozinho curto aqui no local da dobra, tá? Fica a critério dos colegas aí. Professor, fiz na cabeça e fiz nos membros. Qual o último local? 10, tá bom? E ó, roseiro do meu paciente. Aqui também, ó, vou juntar os pés dele, bonitinho, certo? Os pés. Tá dando. Certo? Tem um nó, tem aqui. Ó, firme, tá bom? Não corre risco de queda, nem acontecer nada com esse paciente, tá? Professor, eu acho que o senhor cometeu um erro aí. O senhor não tirou a roupa do paciente. Ai, professor, não. Parabéns se você observou isso, mas eu vou explicar. Pessoal, lembra que eu estou batendo na tecla a questão da estética, certo? Que o familiar vai vir observar esse paciente aqui. Imagine que nós tivéssemos tirado esse paciente, ele está com falta. Você há de convir comigo que o paciente nu, não é? No óbito é desagradável, principalmente para a família. Então, o que é que algumas instituições fazem e eu recomendo bastante para o profissional de saúde? Comprar pequenas batas transparentes, como essa daqui, tá? Vamos deixar o nosso paciente, e aí quando
só, ele vai estar de cara ao paciente assim, ó, bonitinho, sua bata, tá? Sem observar qualquer perfuração, se foi por arma de fogo, ou dispositivo, sangramento, tudo isso, olha. Então está bem mais esteticamente visível e legal, né? Para a gente apresentar esse corpo ao familiar dele. Lembrando que geralmente o período ali entre morte, né? O familiar geralmente não tem acesso, está só com os familiares, e agora vai ser a primeira vez que os familiares não têm acesso. Então esse choque aí, pessoal, ele é muito forte, tá bom? Terminei isso, e agora, professor? Identificação. Tá certo? Ó, aqui, ó. Professor, como é que eu vou identificar esse paciente? Vai depender da instituição, mas o que é que você não pode esquecer? Nome do paciente, anote aí. Nome completo do paciente. Nome do profissional. Quem for o profissional que cuidou desse paciente? O enfermeiro, né? O técnico de enfermagem, pode ser mais viu, né? Está fazendo cuidado aqui. Número do prontuário, pessoal. Qual o número do prontuário do colega, né? Que está aqui. Será que o que é que eu tenho que fazer isso? Imagine que pode correr o risco de trocar o corpo desse paciente. Como é que eu vou evitar o número de prontuário? Cada paciente tem um número de prontuário diferente, tá bom? Motivo do óbito, não é? E número de série aqui, tá? Então, ó, onde é que eu vou estar colocando? 2 lugares que você pode colocar. Primeiro lugar, testa do paciente, tá bom? Local bem visível. Segundo lugar, fica a sua escolha, tórax do paciente. Tá bom? Nossos colegas da necrotéria, não é, vão estar visualizando esse nome aqui para confirmar que provavelmente a pessoa foi a óbito e a causa é esse paciente aqui, tá? Então, ou na testa do paciente ou no tórax, tá certo? Depois, nós vamos vir aqui, tirar o lençol desse meu paciente aqui. E aí eu vou explicar 2 situações. Certo? Então, pessoal, ó, o material que eu já utilizei, eu já posso deixar aqui de lado, e depois eu deixo para lado. E aquele que eu utilizei, que não vai ser mais utilizado, lixo. Tá bom? Professor, se meu paciente for paciente Covid, professor, vai ser a mesma coisa. O procedimento aqui vai ser o mesmo, não vai mudar nada. O que vai diferenciar? Os EPIs, tá? Lembrando que nós temos EPIs específicos para Covid, e nessa hora aqui vai entrar o protocolo da Anvisa em relação ao Covid, que são os famosos sacos, né, que nós vamos colocar no paciente. Se não for paciente Covid, nós vamos usar o lençol do paciente e mais um saco apenas, beleza? Não é paciente Covid. Professor, se for paciente Covid, o que eu vou fazer? Vamos embrulhar o paciente com o lençol. Vamos abrir o primeiro saco, vamos colocar ele dentro do saco, né? Lateralizando e colocando. E vamos colocar ele dentro de um segundo saco. Ah, professor, então deixa eu ver se eu fixei aqui. Se não for Covid, só o lençol, basta, perfeito. E se for Covid, o lençol que você vai embrulhar, um saco externo, você vai colocar ele dentro e depois dentro de outro saco. 2 sacos, professor, por quê? Porque, pessoal, paciente Covid, mesmo após o óbito, existe estudo que diz que gotículas saem, né, de algumas cavidades dele. Nós não queremos contaminar, tá bom? Então, muito cuidado. Quando você for colocar dentro do saco, faz outra identificação, coloca em cima do saco. E depois no outro saco de novo, tá bom? Então, todos esses locais onde ele vai entrar tem que ter uma identificação, tá? Mesmo que eu falei para vocês, o nome do paciente, o nome do prontuário, o número de série, o número do profissional, tá? E a causa do óbito, para a gente não trocar os corpos, tá bom? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos supor que não é Covid, vamos vir aqui, ó, o nosso paciente, vamos cobrir ele. Tá bom? Aqui, ó. Beleza. E aí eu posso, os protocolos mais recentes dizem que eu venho aqui, ó, para que não solte, eu vou colocar um esparadrapo nas pontas do lençol. Um aqui e outro embaixo. Pessoal,
se você puder anotar aí, ele tem um zíper. O zíper dos sacos, paciente com óbito, ele sempre vai fechar dos pés à cabeça e não o contrário. Por quê, professor? Imagine que o familiar chega no quarto e vai identificar o corpo. Não é? Olha, se o zíper eu fecho dos pés à cabeça, fica mais fácil só tirar e o paciente observar ali o familiar. Lembre que eu gosto sempre de frisar, é sempre importante a família ter esse último contato, porque lembre que, principalmente o paciente com Covid, depois daqui, não é, algumas instituições, os familiares já não vêm mais, para evitar a contaminação, tá bom? Então, ó, se não for Covid, eu venho aqui, abro um pouquinho, chamo o familiar, da porta mesmo, onde o familiar está, é observar o paciente, dá o joinha, confirmou, confirmei. Fecha e o corpo está preparado. Frisando. E agora, professor? O coleguinha que estava lá na enfermaria, lembra dele? Já chamou o maqueiro? Já, professor, tudo certo. O pessoal do necrotério, tá tudo preparado? Tá. O maqueiro chegou? Tá. Vamos aqui, ó, pegar nosso paciente, colocar na máquina e aí já não é mais responsabilidade da equipe técnica de enfermagem e sim da parte administrativa do hospital. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa live de hoje. Não sei se vocês achavam que o procedimento era realmente dessa forma. E eu acho que a palavra-chave que eu posso deixar para esse cuidado da técnica é humanização, respeito e estética, tá? Que nós podemos ter com esse corpo, né? E aí nós com certeza vamos fazer diferença na nossa cidade e na nossa região. Agora, vou pedir uma coisa muito importante para vocês. Perguntas, tá? Sei que você aí não estava me disputando com a televisão, com o TikTok, sei que está todo mundo atento aí às perguntas, né? A live. E aí, tem alguma pergunta, né, sobre o procedimento? Né? Gostaram? Querem tirar alguma dúvida? Né? Fale agora. Né? Agradecer também, pessoal, a área técnica, né, que está disponibilizando aqui o local e também essa ideia que nós fazemos dessas lives, né, isso tudo visando um único fim. Nós façamos a diferença onde nós formos trabalhar, tá bom? Esse é o objetivo. Não é financeiro, não é marketing, não é nada. É só fazer a diferença no local onde for trabalhar, tá? Então, perguntas? Estão fazendo aí? Alguém tem alguma? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Gostaram da live, né? Sempre que ela vai ficar salva, tá? E creio que mais dessas vão surgir, certo? Vocês podem sugerir temas também, certo? E divulgar, né, esse conhecimento para outros colegas, tá bom? Dúvidas? Não? A pergunta vai ficar salva. A live vai ficar salva, tá bom? Para vocês assistirem depois, vocês baixarem, anotarem depois, compartilhar com o colega que é enfermeiro, que é técnico de enfermagem, que trabalha no hospital. Professor, comecei agora o primeiro módulo aí no grau técnico. Eu já sou técnico de enfermagem há 5 anos, há 10 anos, sou enfermeiro, sou coordenador, não importa, tá? E deixa essa live salva, né? Que você pode estar estudando depois. Tá bom? Mais alguma dúvida? Sobre o procedimento? Não, né? Então, enquanto os colegas vão aí, né, eu já vou me despedindo aqui, né? E dizendo que mais momentos desses eu espero que aconteça, que eu vou estar vendo com o pessoal aqui da instituição, para nós continuarmos esse projeto, né? Vamos estar selecionando alguns temas-chave, né? De procedimentos, né, hospitalares, e porque isso ajuda também a compreensão da disciplina, né, que vocês tiverem e a didática, o conhecimento, né? Então, às vezes o aluno tem mais a habilidade com vídeo, outro aluno com slide, outro aluno com roda de conversa, outro aluno com vídeo, outro aluno com áudio. Então, o que nós pudermos ajudar, né, de todas as formas de conhecimento serão bem-vindas, tá bom? Já compartilhou essa live, vai compartilhar com alguém. Se não compartilhar,
vai perder dinheiro amanhã, cara. Certo, pessoal? Então, vamos nos seguir aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima. Agora, meu Deus, como é que salva?